Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Fabiola Fernandes, esse é o canal Te Levanta Amada. E hoje a gente vai continuar o nosso estudo do livro de Gênesis a partir do capítulo 4. Então vamos lá? Fique à vontade, aqui é a minha casa, é um local que eu separei só para a gente estudar a Palavra de Deus. Você pode pegar sua Bíblia, um caderno, uma caneta e, por favor, se puder, compartilhe esse vídeo que ajuda bastante o canal que ainda está em desenvolvimento. Então vamos lá, vamos ler junto o capítulo 4, o primeiro e o segundo versículo, que é pra gente conversar nesses dois primeiros versículos, tá? Primeiro, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Versículo 2, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. É bom a gente considerar que entre o versículo 1 e o versículo 2 pode ter um espaço de tempo maior do que o nascimento de Caim para Abel, tá bom? Pode ser que nesse espaço de tempo Adão e Eva tiveram mais filhos, tá bom? Filhas, no caso. Tá? E isso a gente vai entender um pouco mais lá na frente, o porquê dessa hipótese, tá bom? Os dois levam uma oferta para Deus, né? Caim leva a oferta, né, do que sobra ali, né, do que está ali para ele, para o Senhor. E Abel leva a oferta das primícias. Olha só como a palavra de Deus ela faz questão de ressaltar que ele leva das primícias. Quer dizer, que a ovelha dele lá deu filhotinho e ele levou o primeiro para o Senhor. Olha só que bonito, né? Levou a primícia, o primeiro que nasceu ali, né? Como oferta para Deus. Então, Deus, ele deixa claro que ele gostou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Mas por quê? Porque ele deu o resto, né? Deu o que sobrou? Também. Na verdade, é uma junção, né? Aqui a gente vai entrar num tema mais profundo em relação à oferta, né? Porque você, por exemplo, pode não dar o melhor para o Senhor, mas isso é aquilo que você tem naquela hora, mas o seu coração está alegre e agradecido por estar ofertando. Diferente é de você ter para dar e não querer dar de qualquer jeito, ou dar por ter que dar, entendeu? E o seu coração ali não está satisfeito com o que você está fazendo. É mais ou menos isso que acontece aqui com Caim. Caim tinha para dar, mas pegou o que sobra, pegou ali o que dava para dar, o que ele queria dar, né? Então foi por isso que o Senhor não se agradou. E é interessante que Deus diz assim, o que foi que houve, né? De repente o seu semblante mudou, né? Porque quando Deus fala que ele se agrada da oferta de Abel e não se agradou de Caim, já surge aquele sentimento de inveja, né? De ciúme, de raiva. Lembra quando a gente está com raiva e que logo a gente muda o nosso semblante, o nosso rosto fica diferente, e o pessoal diz assim, nossa, você mudou, aconteceu alguma coisa? Você está triste? É porque a gente muda, né? Ainda mais quando a gente está com raiva, a gente fica com um semblante diferente. Não tem como as pessoas não notarem uma pessoa com raiva, enfurecida, irada. Tanto é que quando a gente está nesse auge da raiva, a gente fala e faz coisas que depois que passa a raiva a gente vai se arrepender, não é verdade? Depois que passa tudo, você vai lá, procura a pessoa para tentar minimizar a situação que ocasionou naquele momento totalmente inadequado, né? Então, quando a gente está com raiva, a gente muda o nosso semblante. E Deus reparou esse semblante diferente de Caim. E aí Deus diz assim, olha, se você fizer o que é certo, não vai ser aceito? Mas se você não fizer, o pecado já está à porta, cabe a você dominá-lo. Então Deus orienta ele. Se você não tivesse me dado a oferta com todo o seu coração, com benevolência, né? Eu não ia aceitar, né? Mas é isso, se você não fez, o pecado já está na sua porta, então cabe a você dominá-lo. Então Deus ele já orienta em relação à raiva que está ali dominando ele, né? E dominou tanto que ele mata o irmão. Ele não conseguiu controlar, né? O conselho que Deus deu ali, né? A orientação que Deus deu ali para ele, infelizmente ele não se atentou para isso.
Olha como é interessante aqui no versículo 11, que Deus diz: amaldiçoado é você pela terra. Olha só, não é a terra que é amaldiçoada, é você pela terra, porque você matou seu irmão, então você é amaldiçoado pela terra. Eu ouvi o clamor da terra, então Deus ouve até o clamor da terra, né? Então a terra, ela não é muda, então Deus ouve até os gemidos aí, né, da própria terra, do próprio mundo que ele criou. E aí ele diz assim: olha, amaldiçoado é você por causa da terra, e ela não dará a sua força quando você cultivar. Quer dizer que quando ele cultivar a terra, ela não vai dar aquele fruto, né, aquela força que ela tem, né, de dar sementes, de brotar as coisas. Então já não vai ser tanto assim. Olha só o castigo de Caim: e você será um fugitivo errante. Quer dizer que ele não vai conseguir parar em um lugar, né? Vai estar sempre por aí fugindo, sempre por aí procurando morada, né? E aí no versículo 14 ele diz assim: Senhor, esse castigo é demais para mim, eu não posso suportar. E se alguém me ver, sabe, e souber que é eu, eles vão me matar. Deus disse assim: não te preocupa, não vai te matar não. Vou colocar um sinal em você que eles não vão matar você, tá? E olha só as misericórdias de Deus, como é que são, apesar dele estar errado ali, completamente, né, sem direito nenhum, mas Deus ainda assim coloca um sinal nele para que as pessoas que o encontrassem não o matassem, e elas seriam castigadas 7 vezes mais. E qual é esse sinal, Fabiola? Não sei se foi na testa, não sei se foi no corpo, não sei onde foi, mas eu gostei bastante da novela Gênesis, como que ela colocou esse sinal no Caim. Então eles fizeram uma mancha de sangue nas suas mãos, né? Então esse foi o sinal que foi representado pela novela, e eu gostei muito, né? É como se sempre a mão dele tivesse suja de sangue. Então mostra lá que ele tenta lavar, tenta tirar de qualquer maneira, e ele não consegue, como se sempre aquele sangue estivesse nas suas mãos. Então eu achei bem interessante. 17 já aparece Caim com a sua mulher. Vamos ler. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Como assim, Fabiola, que apareceu uma mulher do nada e Caim já casa, já tem filho, né? Por isso que eu disse que pode ser esse espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Pode ser que Eva, depois de Caim, teve mais filhas ali, né? E só depois teve Abel, tá bom? Porque ali eles foram os primeiros. Não teve como ter outros povos ali, a Bíblia não nos diz isso. Então a gente tem que trabalhar com o que a Bíblia nos fornece de informações aqui, tá? Mas não era pecado, incestos, virou pecado depois, tá bom? Já na lei de Moisés ali, virou pecado sim, até por conta de muitos pecados que tinham ali entre eles, e a questão de organização. Deus começou a colocar regras, né, limites para o povo ali para se multiplicar sobre a terra. Mas no início Deus não coloca esse limite, né? Deus não coloca, você não pode fazer isso, não. Até porque eram os primeiros, eles tinham que multiplicar a terra de alguma forma, e assim foi, tá bom? Então ele aparece aqui, né, já casado, já tem mulher, e a mulher dá luz ao filho Enoque. Olha só que interessante. Essa é a geração de Caim. Depois que ele tem Enoque, 7 gerações depois de Enoque, vai ter um homem chamado Lameque. E esse Lameque, ele é o primeiro a quebrar o padrão estabelecido por Deus do homem casar com uma mulher. E esse Lameque, ele casa com 2 mulheres. Ele é o primeiro a quebrar esse padrão. Agora o versículo 25, vamos ler juntos? Versículo 25, que diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente ao lugar de Abel, que Caim matou. E aí, a partir daí,
né, começa uma nova descendência de Adão, né? Então ele tem 7, tá? Vamos lembrar que as filhas, né, as mulheres, elas não eram contadas, não eram mencionadas nessa época na Bíblia. Então a partir de 7 tem mais 7 descendentes, e aí nasce um novo Lameque, um outro Lameque, na verdade, né? Lembra do Lameque lá do Caim, né, que quebra o padrão? Pois é, aqui na descendência de 7 também tem um outro Lameque, e é justamente no 7º descendente. E esse Lameque, ele vai ter um filho que vai mudar uma história. Sabe quem é ele? Noé. Por isso que às vezes as pessoas dizem que o número 7 é o número da perfeição de Deus, né? É o número assim, é o número da perfeição de Deus, porque por detrás dele, quando você vai ver que quando ele surge, é justamente o recomeço, o início, né? É onde ele está fazendo tudo novo. Por isso que a gente fala que é o número da perfeição, tá bom? Então, encerramos por aqui o estudo do capítulo 4 e com ele nós aprendemos várias coisas, né? Nós devemos dominar a nossa raiva para não nos levar à tragédia, que nós precisamos obedecer a Deus, Ele já nos orienta. A gente não faz as coisas erradas e ninguém nos avisou. O próprio Deus, Ele nos avisa de alguma maneira. Ele, olha, presta atenção, você vai errar aí, ó, você está no caminho errado, né? Ele mesmo coloca sinais e detalhes para estar nos orientando para não cair em tragédia. Então, que você seja abençoado nesse estudo, que você possa compartilhar, e vamos orar para encerrar. Ó Deus, muito obrigada por esse momento, Senhor. Tu és soberano sobre as nossas vidas, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Pai, nos abençoa, Deus. Nos ajuda a dominar, Pai, aquilo que é difícil para nós, nossa raiva, nosso impulsionamento, às vezes nosso temperamento. Nos ajuda a dominar, Pai, para não te entristecer e nem magoar as pessoas que amamos, ó Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, e que nós possamos sempre honrar o Teu nome e te obedecer em todo o tempo. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.